pessoal, bom dia. Alô, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo certo? Bom dia, Bárbara, tudo bem? Será o pessoal dá bom dia aí para saber se está todo mundo aí. Bom dia, Caxambu. Bom dia, João Vitor. Tudo certo com vocês? Estou aqui tomando meu mate, né? Esperando a galera se orientar aí. Eu sei que acabou a aula, então eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para quem precisar ir no banheiro, quem for pegar um café e tal, pegar uma banana, uma fruta para comer. Então vou esperar uns 2, 3 minutinhos, né, para a gente dar início à aula, para ninguém perder nada, pessoal. Então pode ir lá rapidinho no banheiro, pega rapidinho uma água, um café ou teu mate, e a gente já vai começar a aula. E enquanto isso eu vou aqui projetando a tela que a gente vai utilizar hoje. Só vou fechar os arquivos que eu não vou usar mais aqui. Bom dia, dado. Então, eu espero que esteja tudo bem com os senhores e com as senhoras, tá? Espero que vocês estejam bem, vocês e as suas famílias, né? E espero também que o final de semana tenha sido bom na medida do possível, né? Essa época de quarentena aí fica difícil de aproveitar os finais de semana, né, pessoal? Bom, eu vou trancar minha porta ali, ficou aberta rapidinho. É melhor eu trancar a porta, senão depois o cachorro entra latindo aqui bem louco. Pessoal, primeiramente, então, bom dia, né? Eu queria saber de vocês, queria uma ajuda de vocês. Vocês conseguiram, vocês tentaram, né? E se vocês tentaram, vocês tiveram dificuldade em acessar o aplicativo ou o site do Plural? Estou perguntando para vocês porque eu estou desde ontem tentando acessar a plataforma do Plural e está dando erro. Não estou conseguindo entrar, e aí eu estava tentando entrar para ver qual é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, né, no próximo livro, para eu saber como é que eu vou me organizar aqui com vocês, e eu não estou conseguindo entrar no site. Então, eu não estou conseguindo entrar no site, então eu não sei o que está acontecendo. Tá ruim, né? Eu tô até agora aqui, ó, vocês podem ver meu celular que está carregando, ele está tentando entrar no site do Plural, no aplicativo do Plural, mas não está rolando. Então vamos seguir tocando ficha aqui, tá? Provavelmente hoje a gente não vai terminar o livro 1, porque o livro 1 ali, o final do módulo, ele trabalha clima com vegetação junto. E hoje a gente vai terminar possivelmente clima e já iniciar a vegetação. Aí o que eu queria fazer era olhar no livro de vocês se vai aparecer um outro conteúdo que é domínios morfoclimáticos para eu trabalhar a vegetação junto com isso, tá? Mas eu não consegui olhar ainda, né? Bom dia, Nicole. Também tá ruim de entrar. Vocês já receberam o livro 2? Respondam isso para mim, por favor. Não receberam. Beleza. Então tá tudo certo, tá? Então vai dar pra gente terminar a matéria tranquilamente. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Que a tela que nós vamos utilizar é esta daqui para terminar climatologia, tá, pessoal? Então, climatologia, a nossa terceira aula que a gente está trabalhando climatologia. A terceira ou quarta, não me lembro, acho que é a terceira aula, né? Bom, galera, seguinte. Nas outras aulas a gente viu outras partes de climatologia, né? A gente viu as estações do ano, que é importante para a gente entender a relação do clima. Depois das estações do ano, a gente viu os elementos do clima, né? A gente falou sobre temperatura, pressão e umidade. E aí, quando a gente falou de temperatura, pressão e umidade, a gente falou dos ventos, falamos dos furacões, falamos das altas, das baixas pressões, falamos também da circulação geral da atmosfera, né? Então, a gente falou sobre essa parte. Aí, na nossa última aula, né, que a gente teve, até vou abrir aqui para vocês, de repente. A última aula que a gente teve, né, pessoal, foi a aula que a gente trabalhou a parte de fatores do clima. Deixa eu ver se eu não coloco essa outra imagem aqui para vocês. Aí. Então, na nossa última aula, a gente falou sobre os tipos de chuva, né?
falamos sobre como é que acontece os tipos de chuva, a diferença entre eles, né? Nós falamos também daí dos fatores do clima, tá, pessoal? A gente falou da latitude, da altitude, do relevo, das massas de ar, da continentalidade, da maritimidade. E vegetação e urbanização, pessoal, vocês podem entender a vegetação como um fator do clima que ajuda a diminuir as temperaturas e aumentar a umidade, né? E a urbanização tu pode também entender como como modificação antrópica também que é feita pelo ser humano, né? Então, nos climas das cidades, a gente tem a alteração da vegetação, isso traz uma alteração climática também, né? Então, a gente viu todas essas características na nossa última aula, certo? Paramos aqui em ventos periódicos nas brisas, né? Um tipo de vento. Só queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente ver se a gente pode passar já para a próxima parte da matéria. Eu queria ver com vocês uma relação entre essas duas coisas aqui, ó. Eu queria ver uma relação com vocês entre latitude e altitude, né? Que são dois fatores do clima que interferem no clima de uma forma separada. Mas agora, tipo, ó, a gente falou que quanto maior é a latitude, menor é a temperatura. E quanto maior for a altitude, também menor vai ser a temperatura. Agora eu quero que vocês pensem junto comigo. Imaginem um lugar, tá? A 3.000 metros de altitude. Então esse lugar ele está num local bastante elevado, uma altitude bastante elevada. Um lugar a 3.000 metros de altitude. Só que esse lugar, pessoal, ele está na linha do Equador. Imagina então um local hipotético, qualquer lugar. Esse lugar está a 3.000 metros de altitude na linha do Equador. Nesse lugar, pessoal, vai ser quente ou vai ser frio? Pensa, um lugar a 3.000 metros de altitude na linha do Equador. Esse lugar vai ser quente ou vai ser frio? Vou mostrar vocês responderem aí. Imagina, tipo, por exemplo, podemos levar como um exemplo a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes, ela está numa área de elevada altitude e também está na zona tropical. Pensem aí, me respondam no chat, por favor. Quero a interação de vocês. Um local a 3.000 metros de altitude na linha do Equador, vai ser frio ou vai ser quente, pessoal? O que vocês acham? Vocês estão aí ainda? Ó, pensa comigo. Um local que esteja em altitude, tá? Independente da zona climática que ele esteja, tá, pessoal? Se tu estiver em uma elevada altitude, tu vai estar em um local frio. Então, a gente às vezes pode entender dessa forma, tá? Que a altitude corrige a latitude, tá? A altitude corrige a latitude, ou seja, independente da zona climática que tu estiver, se tu estiver no local que seja alto, pessoal, esse local vai ser frio. Então, a altitude corrige a latitude. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver no local mais alto, imagina, sei lá, que tem um encontro de placas tectônicas. Aqui onde a gente tem em Porto Alegre sobe de altitude, com certeza vai diminuir muito mais a nossa temperatura, tá? Então, só para eu retomar essa parte que eu tinha esquecido de falar com vocês a semana passada, é que se eu estiver no local de maior altitude, eu vou ter frio, independente da zona climática que eu estiver, tá? Então, a relação latitude e altitude, a altitude se sobrepõe, né? Ela corrige a latitude, beleza? Então, olha só esse adendo que eu queria dar para vocês. Vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Parei de copiar. Agora, vou projetar essa próxima tela. Aqui, pessoal. Então, a nossa aula de hoje vai estar dentro dessa parte aqui, que a gente vai trabalhar os climogramas, certo, pessoal? Bom, então, climograma é um tipo de gráfico, pessoal, que ajuda a representar os climas das localidades, os climas dos lugares, tá? Deixa eu só botar aqui para vocês. Aqui.
Então, pessoal, o climograma ele é um tipo de gráfico que apresenta os climas das localidades, tá? Como que a gente vai ler um climograma? E é importantíssimo para a nossa prova da URGS, tá, pessoal? A URGS adora cobrar climograma de vocês. Frequentemente, as questões de clima incluem esses gráficos, esses climogramas. No ano retrasado, o Enem também cobrou um climograma de vocês, tá? Então, não é tão comum, mas pode acontecer também. Então, vou ajudar vocês a ler um climograma, tá? Pessoal, um climograma, então, ele é um gráfico que vai ter barras, né, representação de valores em barras, e vai ter representação de valores com essa linha também. Aonde, pessoal? Absolutamente sempre, sempre, sempre a linha vai ser a temperatura. Então, essa linha que está em verde indica para vocês a temperatura. Então, por exemplo, se tu quiser saber a temperatura do lugar, tu vai ter que olhar para a linha em verde e para esse valor que está aqui do lado, ó. Esse valor na nossa direita, ele é um valor de temperatura em graus Celsius, né? Então, quero saber, por exemplo, qual é a temperatura em julho nesse lugar. O que eu vou fazer? Pega a temperatura em julho e olha aqui como é que se relaciona. Ó, em julho vai fazer acima de 30 graus. Já em outubro, nesse lugar, ó, vai fazer abaixo de 15 graus. Assim que eu olho a temperatura, tá? Aí é importante, né, pessoal? Ali embaixo, aqui a gente tem os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, os meses do ano estão aqui embaixo. Então, se a linha representa para vocês temperatura, essa barra aqui, pessoal, em azul, ela representa para vocês as chuvas, a pluviosidade. Então, por exemplo, se eu quiser saber o quanto que choveu no mês de... Vamos ver aqui, só vou trocar a cor, vou botar uma linha vermelha, tá? Vermelha. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que choveu no mês de julho, ó, olha a barra e relaciono com esse valor aqui do lado. Então, no mês de julho, ó, pessoal, choveu 30 milímetros, né? O mês menos chuvoso desse climograma aqui. Já o mês mais chuvoso, ó, outubro, quanto que choveu no mês mais chuvoso? Ali entre 80 e 90 milímetros. Então, muitas vezes as questões vão pedir para vocês observarem quantidade de chuvas e a temperatura. Eles vão afirmar para vocês, vão botar um climograma e afirmar. Ah, o mês de julho foi o mês mais chuvoso. O mês de outubro foi o mês mais chuvoso. Fazer esse tipo de indagação para vocês, para saber se vocês conseguem ler esse tipo de gráfico, certo? Beleza, então, o climograma vai nos ajudar nisso. Por que eles colocam os meses do ano aqui embaixo, pessoal? Eles vão colocar os meses do ano ali embaixo para nos ajudar a interpretar as estações do ano, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que de março até junho, a gente tem o outono que nós estamos agora, tá? Depois que acabar o nosso outono, a gente vai para o inverno, que vai de junho até setembro. Depois que acabar o nosso inverno, vem a primavera. A gente pôr a primavera aqui, que vai de setembro até dezembro. E aí depois nós temos os meses de verão, que vão de dezembro até janeiro e fevereiro. Então, às vezes, eles podem pedir interpretações falando da estação do ano. Então, eles podem afirmar, o verão foi a estação mais chuvosa. E aí, o que vocês vão ter que fazer com esse tipo de gráfico? Vocês vão ter que olhar todos os meses de verão, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro e março, ver se a quantidade de chuvas, aí tu vai ter que somar, né? A barrinha de dezembro, ó, ali em torno de 60 milímetros. Barrinha de janeiro, 70 milímetros. Barrinha de fevereiro, 45 milímetros. Tu soma todos esses valores para saber se foi o mês que mais choveu, se foi a estação que mais choveu mesmo, tá? Então, se eles falarem o verão, se eles falarem o outono, tu não considera um mês. Tu considera todos os meses, né, dessa estação, tá? Então, beleza, climograma para nos ajudar a interpretar a temperatura e a umidade das localidades, tá? Mais uma coisa importante, olha só, olha que interessante. Esse climograma que está aparecendo para vocês, ele está dizendo que as maiores temperaturas estão aqui em julho, tá? O que esse climograma, então, está te mostrando? Que provavelmente não, que com certeza esse lugar representado
encontra-se no hemisfério norte. A linha de temperatura vai ajudar a tu descobrir se está no hemisfério norte ou se está no hemisfério sul. Se a linha de temperatura tiver maior aqui no meio, se a linha de temperatura tiver maior em junho, julho e agosto, quer dizer que está no hemisfério norte. Porque junho, julho e agosto é verão para o hemisfério norte. Agora, se a linha estiver para baixo, aqui no meio, quer dizer que isso é hemisfério sul. Porque junho, julho e agosto é inverno para nós no hemisfério sul, tá? Então, a linha de temperatura te ajuda a descobrir qual é o hemisfério da localidade que eles estão te mostrando, tá? Lembrando, se no meio, se junho, julho e agosto tiver mais altas essas linhas, vai ser hemisfério norte a localidade. Agora, se em junho, julho e agosto a temperatura está mais baixa, é hemisfério sul. Então, aqui eu botei um climograma hipotético para a gente trabalhar em cima, para a gente saber ler os climas, tá? E através da interpretação dos climogramas que a gente vai descobrir os climas do Brasil. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo até agora? Só comentem para saber se está tudo certo até agora, se eu posso passar para os próximos slides aqui. Se vocês entenderam como é que a gente interpreta esse climograma. Tudo ok, então, João Vitor, obrigado pela resposta. Tranquilo, Tainá, obrigado pela resposta. Então, eu vou apagar aqui, obrigado, Dado. Vou apagar aqui para a gente ir para o próximo slide, tá? Bom, essa é uma questão da URGS de 2014, tá? Essa é uma questão que eu vou fazer com vocês agora para a gente entender a interpretação de um climograma, tá? Porque essa aqui, ela não está falando de um clima específico. Ela está pedindo para que vocês observem os climogramas, tá? Então, eu vou ajudar vocês a ler essa questão aqui. Vou botar a tela aqui do lado. Perfeito. Então, ó, pessoal. Vou pegar a luzinha aqui para ficar mais assinalado. Beleza. Então, analise os climogramas abaixo no hemisfério sul. Prova da URGS de 2014 cobrou essa questão de vocês. Colocou o climograma 1, climograma 2 e climograma 3. Mesma lógica, ó. Temperatura está no lado direito do climograma, precipitação está no lado esquerdo do climograma e embaixo os meses do ano, tá? Como eu falei para vocês, ó, aqui ele está dizendo que é no hemisfério sul, pessoal. Lembra, essa representação desse climograma é no hemisfério norte, linha de temperatura lá na frente, tá? Essa representação é do hemisfério sul, linha de temperatura que aqui está lá embaixo, tá? Então, comparando esses climogramas, é possível afirmar que, letra A, o 1 apresenta as variações mais significativas de chuva e de temperatura, indicando um clima equatorial úmido. Eu sei que a gente ainda não viu o que é um clima equatorial úmido, mas, interpretando esse gráfico, o climograma 1, comparado ao 2 e 3, ele é o que apresenta as mais significativas variações de chuva e de temperatura? Negativo, né? Pessoal, o climograma 1, ele não é o que tem essa principal característica, tá? Se vocês forem ver o climograma 1, ele é o mais constante. Olha que a linha de temperatura quase não varia. A chuva também quase não varia. Então, se eu comparar o 1 com o 2 e o 3, esse aqui não é o que tem as maiores variações significativas de temperatura e pluviosidade. Apesar do climograma 1 apresentar para vocês um clima equatorial úmido, sim, tá? Então, o climograma 1 apresenta o clima equatorial úmido, porém, não é o clima que tem as maiores variações de chuva, tá, pessoal? Beleza. Então, é isso que está errado no 1. Vamos ver a letra, no A. Vamos ver a letra B agora. O 2 apresenta uma relação direta entre pluviosidade e temperatura, indicando um clima com verões quentes e úmidos. Pessoal, variação direta aqui no 2. Vou botar aqui a luzinha. Variação direta aqui no 2, não. Olha só, quando eu tenho muita chuva, quando eu tenho alta temperatura, eu tenho pouca chuva. E quando eu tenho baixas temperaturas, eu vou ter muita chuva. Então, o que isso aqui está nos mostrando? Que é um verão seco e um inverno chuvoso, né? E aqui ele está dizendo que o verão é quente e úmido. Não, é um verão seco, barra de temperatura de chuva lá embaixo, e um inverno chuvoso com as barras de temperatura aqui em cima, tá? Então, o climograma 2
Está errado por esses dois motivos. Primeiro, que não tem uma relação direta entre pluviosidade e temperatura. Opa, peguei um negócio errado. Aqui. Não tem uma relação direta pluviosidade e temperatura e ele não indica um clima com verões quentes e úmidos. Isso aqui é um verão quente, porém seco, tá bom? Quente, porém seco. Ok. O 3, letra C. O 3 apresenta uma relação inversa entre pluviosidade e temperatura, indicando um clima com invernos úmidos. Olha só, inverteu de novo, não é inversa, pessoal. Isso aqui é uma relação direta. Se a temperatura está alta, a chuva também está alta, tá? Se a temperatura está baixa, a chuva também está baixa. Então, também não é um inverno seco e úmido. Ou melhor, também não é um inverno úmido. Aqui vai ser um inverno seco. Olha só, junho, julho e agosto, onde é que estão as barras de temperatura e de chuvas, né? Estão lá embaixo. Letra D. O climograma 1 e 2 apresentam condições de considerável pluviosidade nos meses de temperaturas mais altas. Então, o 1 e o 2, tá? Apresentam condições de considerável pluviosidade nos meses de temperaturas mais altas. Olha só, o 2 descarta isso, porque no mês de temperatura mais alta não tem condições consideráveis de pluviosidade. A pluviosidade está muito baixa. Então, está errado. E a letra E. O climograma 2 e 3, né, indicam variações significativas de chuva e de temperatura, com estações definidas para ambos. Perfeito, pessoal. Essa é a resposta que tu devia ter marcado nessa questão de 2014. Por que essa é a resposta? Porque ele só está te dizendo, ele não definiu as estações para vocês, mas ele está dizendo, ó, o climograma 2 e o climograma 3 variam muito a chuva e a temperatura. E aí sim eles vão ter estações definidas. Então vamos definir, vou ajudar vocês a interpretar para a gente definir as estações do clima 2 e 3, tá? Então, clima 2. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu diria que o climograma 2 teria um verão quente e seco e um inverno ameno, não chega a ser um inverno frio, tá? E úmido. Esse é o clima 2. O que eu quero dizer com inverno ameno, pessoal? Inverno ameno, geralmente, ou temperaturas amenas, quer dizer que a temperatura não é nem muito alta, nem muito baixa. Então, inverno ameno quer dizer que não é um frio do cão, é um friozinho só. Pode ver que no inverno, ó, a temperatura do climograma 2 não baixa a temperatura média dos 20 graus, tá? Então, o climograma 3, vamos interpretar o climograma 3 como é que seria? Eu chamaria de verão ameno e chuvoso e o inverno frio e seco. É assim que eu caracterizaria o climograma de número 3, tá? Então, a cidade número 3, no verão, as temperaturas médias não passam de 25. No inverno, as temperaturas médias estão lá em 14, já é bem mais frio do que em relação ao 2. E as chuvas, né? O verão do climograma 3 tem chuvas mais altas, enquanto o inverno do climograma 3 tem chuvas mais baixas. Então, ó, estações definidas. Aqui está a definição dessas estações. Certo, pessoal? Então, questão 57 da prova da URGS, pedido a interpretação de gráficos de climogramas, tá bom? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês comentem. Sor, não entendi isso. Sor, não entendi aquilo. Sor, fale mais sobre aquilo outro, tá? Então, falem qualquer coisa. Vou pular para o próximo slide, então, tá, pessoal? Luzinha. Beleza. Deixa eu primeiro pegar a borracha para apagar tudo aqui. Beleza. Essa aqui é uma questão que apareceu na prova da URGS também, só que agora na prova de 2006, tá? E olha que loucura. Eles mostraram um climograma para vocês de uma forma diferente. Mas, pessoal, eles estão mostrando os mesmos valores, tá? Lembrando, a barra sempre é chuva, precipitação. E a linha é sempre a temperatura, certo? E aqui estão os meses, ó. Janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, os meses do ano, chuva e temperatura. E aqui tu tem valores, ó, em graus Celsius e em milímetros, certo? Então, ó, essa linha mais externa aqui dentro, ela representa 200 milímetros. Dezembro e janeiro aqui, ó, tem chuvas acima de 200 milímetros. Fevereiro tem exatamente 200 milímetros, tá? E a temperatura, ó, a temperatura média, essa linha quase que mais interna, ela representa a temperatura para vocês, ó. Janeiro, fevereiro e março, a temperatura ela tá mais próxima aos 30 graus, que é essa curva aqui, tá? Mas em junho, julho e agosto, a temperatura está ali próxima aos 20 graus. Então, esse aqui também é, pessoal, um climograma, só que essa questão agora ela está pedindo que além que tu saiba interpretar um climograma, tu saiba qual é o clima também. Então, nosso objetivo a partir de agora é começar a ver os climas do Brasil e depois os climas do mundo, para a gente ajudar depois a fazer essa questão, tá? Então, pode aparecer assim também. Esse aqui é um tipo de climograma que pode aparecer em prova. Quem joga PES ou FIFA, né, deve ter um pouco mais de facilidade para interpretar esses dados aqui, porque as habilidades dos jogadores no PES e no FIFA também vêm assim, né? Quer dizer, não sei se no PES vem assim, mas no FIFA pelo menos vinha. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Mas vinha as habilidades assim, né? Então, esse aqui também é tipo de climograma. Outra questão que envolve climograma, e essa questão do Enem de 2017, que também cobra um climograma de vocês, tá? Então, já fiz bastante questões com vocês. Vamos começar agora a falar dos climas do Brasil. Aqui eu tenho climogramas hipotéticos, né, de lugares espalhados pelo Brasil. São 3 climas diferentes aí que a gente pode observar. O clima de Bagé, que tem um clima bem parecido com o nosso aqui em Porto Alegre, né, aonde temos grande variação de temperatura e chuvas constantes. Já lá no Amazonas, pessoal, um clima equatorial, temperatura constante e as chuvas também são constantes, sem nenhuma estação seca. Para tu considerar uma estação seca, pessoal, a barra de chuva ela tem que estar lá embaixo, quase nem aparecendo, tá? E aqui tem a cidade de Macau, no Rio Grande do Norte, que tem, ó, agora sim eles têm uma longa estação seca pela frente. Olha só como é seco nesse lugar aqui, pessoal. Peraí, deixa eu só organizar minha tela aqui. Olha só como é que é seco. De junho a agosto para frente, ó, agosto até novembro, pessoal, tem uma estação bastante seca marcada para eles aí, tá? Então, essa aqui também é uma coisa que pode aparecer para nós em prova, certo? Beleza. Vamos ver os climogramas. Ó, aqui eu separei para vocês o climograma da nossa querida cidade de Porto Alegre. Olha que interessante e que diferente esse climograma. Esse climograma está trazendo para vocês as médias das temperaturas máximas, tá? E as médias das temperaturas mínimas, beleza? Então, ó, a média de temperatura mínima no verão em Porto Alegre ficou acima dos 20 graus, mas a média mais alta acima dos 30 graus, né? Já no inverno, ó, a média das temperaturas mais baixas no inverno em Porto Alegre estão aqui próximo a 10. E as médias mais altas não passam de 20. Então, mostrando médias de altas e baixas temperaturas. E, ó, percebam, não tem nenhuma estação em Porto Alegre que seja seca. Todas as estações de Porto Alegre chove. Apesar de, no inverno e na primavera, chover mais. Olha o que chove no inverno, junho, julho, agosto, setembro. As barras de temperatura estão maiores. Vou até circular para vocês aqui. O inverno, ó. Inverno aqui, pessoal, chuvas altas, tá? Se tu for ver, o mês que mais chove em Porto Alegre é o mês de setembro. Esse aqui que eu estou circulando para vocês. Olha só, uma relação, de repente, interessante de vocês fazerem. Não sei se vocês são tradicionalistas e tal, se vocês curtem Revolução Farroupilha e tal, mas 20 de setembro, sempre quando rola a Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre, não sei se vocês já foram lá no acampamento Farroupilha, aqui no Parque Maruíce Sirotsky Sobrinho, sempre está embarrado, sempre chove nessa semana do 20 de setembro. Então, não é por causa disso, né? Mas setembro, só para dar um exemplo para vocês de que setembro é o mês mais chuvoso na nossa cidade. Então, um exemplo que tu tem é justamente
àquela semana do 20 de setembro que está sempre chuvoso, sempre embarrado. Tranquilo? Vocês estão aí ainda, pessoal? Vocês estão bem quietinhos. Vocês só estão acompanhando a aula e sem falar muita coisa, né? Então, digam aí se está tudo certo, digam aí se está tudo bem. Eu preciso da interação de vocês. Eu passo mal se não tiver interação dos alunos, tá? Beleza. Então, esse aqui é um mapa, pessoal, que apresenta para vocês os climas do Brasil. Mas eu só continuo se vocês comentarem aí, dizer que está tudo certo. Aí, obrigado. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Bárbara. Então, agora eu vou poder continuar. Vou começar a chantagear vocês assim agora. Só passo para o próximo slide depois que tiver uma pergunta, uma indagação aí, tá? Então, pessoal, esse é o mapa de climas do Brasil. Galera, esse mapa, ele é um mapa simplificado, tá? Ele é um mapa para fins didáticos, tá? Ele ajuda a mais ou menos a gente saber como é que funciona o clima de cada cidade. Mas, se a gente interpretar, se a gente comparar o clima, por exemplo, ó, de Florianópolis com o clima de Porto Alegre, tem diferenças. Mas na totalidade do Brasil, os climas são muito parecidos. Por isso que a gente inclui eles numa mesma região climática ou no mesmo tipo de clima, tá? Mesma coisa, se comparar Porto Alegre com Caxias, Caxias é mais frio que Porto Alegre. Se comparar Porto Alegre com Bagé, Bagé é mais frio que Porto Alegre. Mas, se a gente comparar com o resto do Brasil, essas temperaturas e essas pluviosidades, esses climas, se parecem um pouco, tá? Então, esse mapa ajuda a gente a ter um pequeno entendimento dos climas do Brasil, tá? Não quer dizer que são exatamente iguais. E aí nós temos todos os climas para nós, tá? Ó, clima equatorial úmido, esse laranja, que é o clima da Amazônia. Clima tropical, esse aqui está em bege. Clima tropical continental, ou apenas clima tropical, ou clima tropical clássico. Ou ainda clima... Ó, peraí, os nomes que eles podem ter. Clima tropical, o bege, né? Só tropical. Clima de Brasília ali. Clima tropical continental. Está dentro do continente. Ou então ainda clima tropical clássico. Então são esses três nomes que ele pode receber. Tropical, tropical continental e tropical clássico. Esse bege aqui. Tá? Nós temos ainda o clima tropical de altitude, aí vocês devem interpretar, ó, a altitude se faz interessante aqui, por isso a gente acrescentou o nome altitude. As temperaturas médias do clima tropical de altitude tendem a ser mais baixas do que o resto do clima do Brasil. Esse em amarelo, ó, não de todos os climas do Brasil, né? Desconsiderando o subtropical, estou falando aqui do tropical principalmente. E agora esse amarelo, pessoal. Esse amarelo é o clima semiárido, é o clima mais seco do Brasil, tá? Aqui no Nordeste brasileiro. Fica na região do sertão nordestino, certo? E o nosso clima subtropical, que é o que registra as menores temperaturas do Brasil. E ainda, pessoal, existe outro clima que nesse mapa não está, mas eu vou acrescentar aqui para vocês. Opa! Vou acrescentar aqui para vocês uma cor que vai ser a cor vermelha, que é o clima, pessoal, que nós chamamos tropical litorâneo, que come todo o litoral brasileiro aqui. Toda essa área que eu estou pintando em vermelho para vocês, ainda tem o clima tropical litorâneo. Ele é diferente do resto do clima do Brasil, ele é diferente do resto do clima tropical, porque ele não tem seca, nenhuma estação seca, o clima que está perto do litoral, diferente do clima que está para o interior do continente, tá? Então agora a gente vai ver os tipos de clima e a caracterização de climas do nosso país. Ó, esse aqui é um mapa que mostra para vocês a precipitação anual dos lugares. Então, onde vocês veem um azul mais forte, são os locais que mais chovem no Brasil. E onde vocês veem um branco ou um azul bem fraco, são os lugares que menos chovem no Brasil, tá? Então, por exemplo, se a gente comparar essas duas áreas aqui, ó, Nordeste e Amazônia. Percebam que no Nordeste tem seca e na Amazônia tem muita chuva. Chega a 3.000 milímetros por ano, enquanto no Nordeste tem lugares que não passam de 500 milímetros por ano, tá? Temperatura média. Ó, um vermelho mais forte, a temperatura média mais alta. O vermelho azul mais baixo, né, ou próximo do azul, temperatura média mais baixa. Percebam, região sul, ó, mais baixas temperaturas. E essa região aqui que pega do Sudeste
é a região do clima tropical de altitude, que a altitude faz a nossa temperatura baixar um pouquinho, né? E olha só, a Amazônia é mais quente, Nordeste mais quente, então as temperaturas médias anuais, tá? E aqui a gente tem um slide que apresenta os climogramas de todos os climas do Brasil de uma forma resumida. Mas agora a gente vai começar a trabalhar todos os climas mesmo, tá? Então aqui, clima equatorial, pessoal. O clima equatorial, ele é o clima lá da Amazônia. Então, clima equatorial, se a gente for falar de um bioma, vou acrescentar para vocês, é o bioma da Amazônia. Tá, pessoal? A gente ainda não trabalhou o clima, mas a gente diz que a Amazônia é uma vegetação higrófila, né? Uma vegetação que depende de grandes chuvas, ou está relacionada com grandes chuvas. Higrófila, pessoal, é a vegetação que está adaptada a ambientes com muita umidade, que é o caso da Amazônia, tá? Então, a Amazônia é uma vegetação higrófila, certo? A Amazônia, pessoal, é uma floresta equatorial, que também pode ser chamada de floresta ou rainforest, né, em inglês, que são as florestas pluviais. Também pode receber esse nome, floresta pluvial. Então, rainforest, floresta pluvial, floresta equatorial, todos esses termos se referem à Amazônia, tá? Porque, pessoal, na Amazônia, a gente tem temperaturas e chuvas elevadas o ano inteiro, tá? Principalmente se a gente for comparar primavera e verão. Olha só, deixa eu pegar um negócio para indicar para vocês. O verão, aqui, peraí, ó, primavera de setembro a dezembro, e aí depois do verão, de janeiro aqui até março, tá? Então, os meses que tem muitas chuvas aqui, pessoal, né, vão ser principalmente verão. Se vocês observarem o inverno aqui, ó, é o mês que tem menos quantidade de chuva. Mas não é seca, é menos chuva. Então, o clima equatorial é um clima constante, tanto de temperatura quanto de chuvas. A não ser no inverno, que as chuvas baixam um pouco em relação aos outros meses, em relação às outras estações, tá? Para apagar. Vocês podem ver que tem um nomezinho aqui, ó, no clima, né? AF, pessoal. Isso aqui é uma outra classificação, uma classificação mais específica, que é a classificação de Köppen, que é a principal classificação de climas adotados pelos climatólogos no mundo. Só que ela é muito específica, ela é muito aprofundada. Para a prova, vocês não precisam saber a classificação de Köppen, mas essa classificação de Köppen ajuda a gente a interpretar mais ou menos os locais ali, tá? Então, tanto Manaus, no Amazonas, quanto Belém do Pará, tem um clima equatorial úmido ou apenas o clima equatorial, tá, pessoal? Não tem seca no clima equatorial. Não tem queimadas naturais no clima equatorial. As queimadas que acontecem na Amazônia, né, são queimadas propositais. São queimadas feitas pelo ser humano. Não existe seca na Amazônia de uma forma 100% natural. Com exceção do El Niño. Na época do El Niño, a gente pode ter períodos de pouca chuva na Amazônia, tá? Mas queimadas naturais não existem na Amazônia. Então, o clima equatorial. Perceba uma coisa. Eu disse para vocês que quando a gente olhar um climograma, que a linha de temperatura tiver constante, geralmente é equatorial. Aí vocês devem estar olhando esse climograma pensando, senhor, mas a linha de temperatura ela variou bastante. Parece que ela variou bastante, mas vocês têm que olhar aqui do lado, o intervalo de temperatura que ele está mostrando para vocês. Aqui, pessoal, ele está mostrando de 25 a 28. Então, são 3 graus de variação, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, ó, só vou comparar com o nosso aqui rapidinho. Ó, o nosso, ele está comparando 12 com 20, tá? Ou 12 com 24. Então, vocês têm que olhar um intervalo, a escala de temperatura que eles estão colocando para vocês, tá? Então, aqui a temperatura pareceu variar bastante, mas, na verdade, ela variou só 3 graus. Então, a temperatura um pouco mais constante. Mesma coisa nesse outro climograma, ó. Variou de 24 a 27, de novo 3 graus só. Então, tu tem que olhar ao lado para tu saber se tá ou não tá variando muito a temperatura,
tá? Beleza. Então, esse é o clima equatorial. O clima da Amazônia, que é uma floresta pluvial ou uma floresta equatorial que depende de muitas chuvas, está adaptada a muitas chuvas, ok? Beleza. Então, o clima equatorial é aquele. Agora a gente vai falar dos climas tropicais, que são os climas do resto do Brasil, tá? Quando formos estudar domínios, veremos vegetação novamente. Perfeito, veremos vegetação. Aí a gente vai entrar naquelas classificações de vegetação higrófila, tropófila, xerófita, de vegetação perene-foliada, latifoliada, né? A gente vai ver todos esses termos quando a gente for aprofundar a vegetação. Hoje a gente vai falar dos climas da vegetação e ver como é que o clima está influenciando na vegetação. Aí depois a gente vai ver os climas profundamente, tá? Era isso que eu estava, inclusive, tentando ver no material de vocês, se os domínios morfoclimáticos apareciam já no próximo livro. Porque se eles não aparecerem, aí eu ia aprofundar agora já a vegetação. Mas primeiro eu vou trabalhar clima para na semana que vem, se caso eu não conseguir acessar o material, enfim, eu já vou trabalhar a vegetação com vocês. Então pode ficar tranquilo que não vai ser só isso de vegetação que a gente vai ver, tá? Então, beleza. Vamos falar agora dos climas tropicais. Clima tropical clássico, pessoal, é aquele do interior do Brasil, tá? Aquele clima tropical clássico que está no interior do Brasil, né? Brasil continental, vou botar aqui, Brasil continental. Esse é o clima, pessoal, do cerrado, tá? O cerrado brasileiro é um tipo de vegetação de savana. Então, a savana africana tem o mesmo tipo de clima do cerrado brasileiro. Tá? O cerrado é um tipo de savana. Peraí, vou botar a savana aqui embaixo, tá? Cerrado, então, é um tipo de savana. Pessoal, o cerrado, a gente diz que é uma vegetação tropófila. Pessoal, vegetação tropófila é aquela que está adaptada a muita variação de chuva, a muita variação de umidade. Então, o clima tropical clássico tem duas estações bem distintas, duas estações bem definidas, tá? O verão no clima tropical clássico é chuvoso. E aí, se tu quiser acrescentar nas tuas anotações, o verão no clima tropical clássico, ele é chuvoso por um motivo. A região centro-oeste do Brasil, né? Peraí, só vou botar aqui, Brasil continental, centro-oeste. Principalmente a região centro-oeste, tá? No verão, pessoal, a região centro-oeste tem seu território invadido pela massa equatorial continental. Então, o verão é chuvoso, olha só, de dezembro até março, as barras de chuva estão lá em cima, porque a massa equatorial continental, aquela massa de ar que surge em cima da Amazônia, invade o cerrado brasileiro e leva as chuvas convectivas, tá? Já no inverno, pessoal, quem vai estar no cerrado brasileiro é a massa tropical continental. Te lembra, a massa tropical continental é a única massa seca do Brasil. Então, o cerrado brasileiro ele fica interagindo com duas massas de ar, ou duas massas de ar interagem com o cerrado brasileiro, tá? Verão, massa equatorial que vem da Amazônia traz chuva convectiva. Inverno, massa tropical continental que vem lá do Paraguai, numa região mais seca, e leva seca para a região do cerrado, tá? Então, verão chuvoso, inverno seco é a principal característica do clima tropical clássico, do clima do cerrado brasileiro. Tanto, pessoal, que podem ocorrer queimadas naturais ou queimadas cíclicas, que necessariamente não são, não trazem malefícios, tá, para o bioma. Inclusive, tem pesquisas que falam das queimadas naturais, tá, não provocada pelo homem, não aquela que o homem taca fogo para abrir espaço para plantar. Não, uma queimada natural, ela ajuda a vegetação se regenerar, porque a cinza que vai ficando em cima do solo, ela vai penetrando no solo e dando mais nutrientes para a próxima vegetação surgir. Tá? Então, existem queimadas naturais e queimadas cíclicas no cerrado brasileiro por conta da interação de duas massas de ar, uma úmida e uma seca. Certo, pessoal? Então, vimos clima tropical clássico,
Vimos clima equatorial úmido. Agora, eu vou dar um pause com vocês. Nós vamos fazer o nosso intervalo, tá? Até as 10h30. E aí nós voltamos para dar continuidade nos outros climas. Tudo bem? Me comenta se está tudo bem aí. E me comenta, Caxambu, se eu te respondi a tua dúvida aí. Sempre que eu pergunto para vocês e vocês não me respondem, eu fico imaginando que vocês estão embaixo dos cobertores, assim. Tipo, vou ter que tirar a mão para ter que responder o professor e tal. Então, vamos para nosso intervalo agora. Daqui a 20 minutinhos estamos de volta, então no estourando 10h30 nos encontramos aqui novamente. Tudo bem, pessoal? Me digam se está ok. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos. É os guri, é as guria, tamo junto. Beleza? Pega o café, vão no banheiro, faz um mate. Então, vamos voltar, João. Caxambu e Taná estão de volta já. Vamos retomar a nossa aula, então. Então, tá, pessoal. Vou organizar aqui só. Então, vamos voltar à nossa lógica aqui. Então, a gente terminou o nosso período passado falando sobre o clima tropical clássico, que é o clima do Cerrado brasileiro, certo? Agora é o clima tropical de altitude. Pessoal, o clima tropical de altitude é muito parecido com o tropical clássico, certo? Por quê? Eles estão numa mesma área, eles sofrem as mesmas interferências, só tem uma relação diferente no clima tropical de altitude em relação ao clima tropical clássico. O clima tropical de altitude, deixa eu mostrar para vocês qual é o clima tropical de altitude primeiro. Ó, o clima tropical de altitude, pessoal, é esse aqui que está nessa coloração. Enfim, esse, não sei que cor é essa, dourado, não? Enfim, essa coloração mais forte aqui que pega Belo Horizonte, tá? Então pega a porção do estado de São Paulo, pega a porção do estado de Minas Gerais, um pouco do Paraná e um pouco de Mato Grosso do Sul também. Esse clima tropical de altitude, pessoal, ó, também tem verão chuvoso, né? As chuvas são concentradas no verão e o inverno é seco. Percebam que agora os meses, nesse outro climograma que eu botei, está um pouco diferente. Eles não colocaram janeiro, fevereiro, março, abril, junho. Eles colocaram mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, 5, 6. Então, os meses do ano estão ali embaixo também. E a temperatura aqui descrita para vocês. Ó, vamos comparar essa variação de temperatura. Ó. Daqui, pessoal, em Goiânia, que tem um clima tropical clássico, varia ó, a temperatura de 21 até 25. Já no climograma tropical clássico, varia de 17, né, até 20. Então, dá para ver que a temperatura é mais amena, tá? Então, temperaturas amenas e chuvas concentradas no verão e o inverno é seco. Também temos porções de cerrado nesse tipo de clima, tá, pessoal? Então, o cerrado brasileiro também está no clima tropical de altitude. Beleza. Próximo clima. É o clima tropical semiárido, tá? É aquele clima lá do Nordeste brasileiro, tá? O clima do Nordeste. Mas não é todo o Nordeste, tá, pessoal? É o sertão nordestino, tá? A parte do interior do continente, a parte interior do Nordeste, que tem um clima tropical semiárido. Pessoal, ele é semiárido, não é totalmente seco, tá? Tem chuvas lá, só que as chuvas elas vão estar concentradas nos meses de verão e nos meses de outono, certo? Só vocês olharem aqui, ó, um exemplo. Teresina, no Piauí, é a cidade que está como exemplo para vocês. Olha só, as chuvas registram bastante elevadas chuvas, né? De janeiro a abril. Então, pega um pouco de verão e pega um pouco de outono. Então, as principais chuvas do Nordeste estão registradas nessa época, tá? A vegetação que está ali no Nordeste é a vegetação da caatinga. Então, a caatinga é o bioma brasileiro, né, que tem esse tipo de clima. Importante. Só o Brasil tem um bioma como a caatinga, tá, pessoal? Somente o nosso país tem um bioma como a caatinga. Não é um bioma de deserto, é um bioma de quase deserto.
Na Caatinga a gente tem cactos, na Caatinga a gente tem uma vegetação que está adaptada a baixas chuvas, que é a vegetação xerófita, tá? Então, olha só. Amazônia, chove muito, muito quente, vegetação higrófila. Cerrado, chove metade do ano e outra metade do ano é seca, tropófila. Já a Caatinga, que tem a maior parte do ano seca, né? A maior parte das estações do ano não tem chuva, ou pouca chuva, vegetação xerófita. Higrófila, muita chuva, tropófila, variação de chuvas, xerófita, pouca chuva. Tá? Então, assim que o clima vai acabar interferindo nas vegetações, com a variação das chuvas aí. Então, é a Caatinga, a vegetação xerófita brasileira. Pessoal, é uma vegetação que só existe no Brasil e ela tem uma boa biodiversidade, tá? Então, clima tropical semiárido, com o principal exemplo, nós temos o Nordeste brasileiro, que está nesse clima, com chuvas concentradas no verão e no outono, certo? Então, é a Caatinga brasileira. Quais as diferenças entre desertificação e desertização? Cara, as duas coisas falam sobre o processo de tornar deserto. Confesso para ti que eu só ouvi falar o termo desertificação. Desertização seria desertar, acho que seria algo como sair, né? Desertificação é tornar deserto. Então, esse é um problema que a Caatinga brasileira vem passando, né? O principal problema climático lá é que ela está saindo de um clima de semiárido para se tornar um clima árido, que aí é um clima de deserto. Então, ela está nesse processo de se tornar um deserto justamente pelo grande impacto que o ser humano traz para esses espaços, tá? Já tem uma pré-condição, né, de relevo, uma pré-condição climática para esse clima ter poucas chuvas. E a nossa interferência vai acabar fazendo com que isso aumente, né, as chances disso se tornar um deserto. Enquanto lá na Amazônia, a nossa interferência pode tornar a Amazônia uma savana, uma vegetação onde não tenha uma grande exuberância e grande quantidade de umidade, né? A vegetação da Caatinga pode se tornar uma vegetação de deserto, que tem quase nada de biodiversidade, tá? Então, tropical semiárido é isso daí. Vamos para a próxima. Próximo clima é o clima tropical litorâneo. Pessoal, esse é o clima, tá, do litoral brasileiro. Ele vai, pessoal, pegando o litoral do sudeste até o litoral do nordeste. Até o nordeste. Foi aquela área que eu pintei para vocês lá naquele início que a gente olhou aquele mapa, eu pintei para vocês o litoral brasileiro, né? O litoral brasileiro tem a vegetação que é a Mata Atlântica, pessoal. É muito parecida com a Amazônia. Também é uma vegetação higrófila, então, ou seja, não tem nenhuma estação seca. Tem estação que chove mais do que outra, mas não tem estação seca, tá, pessoal? Seca, de não ficar chovendo, que nem lá no semiárido, não tem aqui, tá? Então, Mata Atlântica é a vegetação higrófila. Também é chamada de rainforest, que também é chamada de floresta pluvial. É isso que significa rainforest, né? Isso daí também é uma floresta tropical, tá? Florestas tropicais e equatoriais, pessoal, são muito parecidas, que é o caso da Mata Atlântica em relação à Amazônia. Tem vegetação parecida, biodiversidade parecida, tá? Só que uma se localiza no interior do continente, né? E a outra está no litoral. E é a umidade que vem do oceano que ajuda essa vegetação a se tornar uma vegetação higrófila, tá? Nós temos temperaturas amenas, ou seja, não faz um calor tão forte quanto faz no interior nordestino, né? Aqui é importante destacar, o clima semiárido brasileiro, que a gente falou antes, pessoal, é o clima brasileiro que tem as maiores temperaturas e as menores chuvas do Brasil, tá? Já o clima tropical litorâneo, ele não vai ter temperaturas tão altas, mas também não vai ter temperaturas tão baixas. Então, a temperatura é mais amena, tá? Ela varia ali, ó, de 24 a 26, no caso de Recife, que está mais próximo ali do Equador. E se a gente for olhar aqui, Aracaju também, ó, tá variando, deixa eu ver aqui, entre 24 e 26, tá? Então, a temperatura ela não vai variar muito, e aí tu tem que te lembrar da maritimidade. Pelo fato dessas localidades estar próxima ao mar, a temperatura ela vai ser mais constante, tá? E as chuvas, elas vão depender de duas coisas. Primeiro, da umidade que chega do mar e segundo, das massas de ar, tá, pessoal? A gente já falou sobre a massa de ar polar, né?
A massa de ar polar, pessoal, ela é uma massa de ar que consegue chegar até o Nordeste, às vezes. E quando ela chega lá, ela também leva aquelas chuvas frontais. Então, o litoral brasileiro tem todos os tipos de chuvas, tá? Tem chuva convectiva, daquela da evaporação da água de um dia quente. Tem a chuva de relevo ou chuva orográfica, que é por causa do relevo, né? Tem uma planície, logo imediatamente depois já tem um planalto, então toda a umidade que vem do oceano vai precipitar nessas áreas do clima tropical litorâneo. Então, nós temos também a chuva frontal, que é a chuva que é da penetração da massa de ar polar, que ela também leva chuvas aí principalmente para o sudeste brasileiro, tá? Então, ela pega todo o litoral brasileiro e esse é o clima da Mata Atlântica. Também é o clima chuvoso, não tem seca na Mata Atlântica, tá? Beleza. Agora, o próximo clima, é o clima tropical, ou melhor, clima subtropical, que é o clima do nosso país. Infelizmente ficou aqui embaixo, tá? Mas é distribuídas que está escrito aqui. Ó, estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas. O que eu quero dizer, ou o que eles querem dizer para vocês quando eles falam em estação do ano bem dividida, pessoal? Ou melhor, bem definida. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que essa localidade vai ter um verão quente e um inverno frio. Isso tem estações bem definidas, tá? Então, aqui em Porto Alegre, Curitiba, em Floripa, a variação de temperatura entre o verão e o inverno é muito grande. Então, a gente diz que esse clima tem uma alta amplitude térmica. Tá, pessoal? Clima subtropical. Então, tem uma elevada amplitude térmica anual. A diferença de temperatura de janeiro para julho é muito grande. Ó, vai de 12 a 20 graus em Curitiba. Se a gente olhar Porto Alegre, vai de 14 a 24 graus. Quase 10 graus de variação ao longo de um ano. Se a gente olhar Floripa, né, pessoal? Ó, vamos olhar Floripa. Vai de 17 a 23. Então, é o clima que tem a maior variação. Percebam que a gente tem que pensar nos outros fatores do clima, né? Por exemplo, Floripa é uma cidade que está mais perto do litoral, é uma ilha. Então, Floripa vai variar menos a temperatura que Curitiba e Porto Alegre, que são mais continentais, tá? Curitiba vai ter médias de temperatura mais baixas, porque Curitiba está numa altitude elevada em relação a Porto Alegre. Então, cada uma dessas cidades tem um fator climático que influencia mais, tá? Porto Alegre está mais para dentro do continente, mais próximo ao nível do mar, porém tem maior latitude do que essas outras capitais, tá? Então é importante destacar as características do nosso estado e do nosso clima. Pessoal, a gente ainda fala da interação das massas de ar aqui no nosso clima. As massas de ar mais frequentes aqui é a massa de ar polar atlântica e a massa tropical atlântica, tá? A massa polar atlântica e a massa tropical atlântica são as que interagem nesse clima subtropical. E ambas massas são úmidas, então vocês podem ver que não tem nenhuma estação seca. As chuvas são bem distribuídas. Se a gente olhar para as chuvas de Porto Alegre, a gente já olhou naquele outro climograma e viu que Porto Alegre chove mais dos meses de junho a setembro, sendo setembro aqui o mês mais chuvoso. Perfeito? Então, esse é o clima subtropical, o último clima brasileiro que a gente deveria ver. Então, é o clima, pessoal, da região sul. Esqueci de colocar aqui, vou acrescentar. É a região sul. Tanto que nós só temos estados da região sul, ou melhor, capitais da região sul aqui para vocês. Então, aqui nós vimos todos os climas do Brasil. Agora, só deixa eu botar aqui quais são as vegetações do clima subtropical, tá? No clima subtropical brasileiro, a gente vai ter duas vegetações que interagem com esse clima, que é o pampa brasileiro, que é um tipo de pradaria, que é uma vegetação de pequeno porte, né? E também teremos a mata de araucárias, que é um tipo de vegetação de grande porte, né? Que é uma floresta, Professor, e essa seca que a gente está tendo está relacionada a quê? Boa pergunta, ótima pergunta. Está ligado nas notícias, né? A gente está tendo estiagem agora no nosso estado. Estiagem, pessoal, é um termo que se utiliza quando as médias de chuva são mais baixas, né, do que o normal. Então, esse ano em específico, a gente está passando por uma grande estiagem.
Um dos motivos, pessoal, são as mudanças climáticas, tá? A gente sabe que o mundo está passando por esses problemas relacionados às mudanças climáticas, e a mudança climática ela causa uma alteração nos climas das localidades, tá? E a vegetação, por exemplo, a Amazônia, ela tem uma importância gigantesca para o clima inteiro do Brasil. Ela ajuda na distribuição de umidade de chuvas do resto do Brasil inteiro. Então, se a gente desmata a Amazônia, a gente prejudica a chuva no Brasil inteiro, tá? A nossa região aqui, de 30 graus de latitude, é uma região que tinha tudo para ter um deserto. A gente não tem um deserto aqui por conta da Amazônia. Só que, se a gente desmatar a Amazônia, menos umidade ela vai produzir e menos umidade vai chegar no resto do Brasil, tá, pessoal? Então, hoje, a gente está observando o quê? Que essa umidade da Amazônia está tendo dificuldade de chegar no sul do Brasil e ela está se concentrando mais no sudeste. Então, ao mesmo tempo que aqui no sul do Brasil a gente está tendo estiagem, lá no sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, está tendo muita chuva, né? Tanto que está rolando vários deslizamentos de terra, vários alagamentos. Isso significa o quê? Que aquela umidade que está chegando lá era uma umidade que naturalmente chegaria aqui, mas ela está encontrando dificuldades, tá? Seja pela pouca umidade que está sendo gerada ou então pela circulação atmosférica. Mas tem outra coisa que também pode interferir nas nossas chuvas, que é o El Niño e a Laninha, que está por final dessa aula, tá? Então, essa chuva, ou essa falta de chuvas que a gente está vendo, tem total relação com pouca umidade que tem saído da Amazônia nos últimos tempos, tá? Então, não sei se vocês já viram, não sei se vocês viram, pessoal, uma das coisas que mais me chocou nessa relação das estiagens, tá? Foi, ou melhor, aquela foto, não sei se vocês viram, das cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, totalmente secas, né? Então, essa estiagem atinge tanto o oeste do Paraná, quanto nós aqui no Rio Grande do Sul e prejudica as práticas agrícolas, tá? Então, tem a ver com a mudança climática, mas pode ter a ver com a El Niño e com a Laninha, que a gente vai ver no final da aula, ver se pode ou não pode acontecer um El Niño e uma Laninha, tá, João Vitor? Então, tá. Então, é importante, voltando à ideia, o clima subtropical tem o Pampa, a Pradaria, né, e a Mata de Araucárias. A Mata de Araucárias, pessoal, faz parte do bioma Mata Atlântica, tá? Quando a gente fala de biomas, galera, quando a gente fala de biomas, a gente inclui a Mata de Araucária dentro do bioma da Mata Atlântica. Mas quando a gente fala de biomas, quando a gente fala de vegetação, a gente separa a Mata Atlântica da Mata de Araucárias, tá? Então, a Mata de Araucárias tem um clima subtropical. O Pampa tem um clima subtropical. Mata de Araucárias, pessoal, é uma vegetação de grande porte. A Mata de Araucárias, ela está em altas altitudes, tá? Enquanto o Pampa está nas mais baixas altitudes. Então, Mata de Araucárias e a Pradaria e o bioma Pampa são as duas vegetações que têm o clima subtropical, certo? Então, vamos lá. Então, vimos agora os biomas aqui desse tipo de clima. Deixa eu pegar a borracha aqui para eu ir apagando já. Beleza. Então, a seca... Eu não sei se eu te ajudei a entender o problema da seca aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos uma resposta fácil para te dar, até porque esse tipo de variação tem múltiplos motivos, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui botei mais algumas questões que falam dos climas do Brasil, um que fala das precipitações do Brasil, e respondo aí, vocês já viram problemas ambientais com o professor Pastor? Estão vendo? Beleza. Então, quando vocês terminarem de ver os problemas ambientais com o professor Pastor, vocês vão falar sobre a inversão térmica, tá? E aí depois a gente pode fazer essa questão. Agora eu vou terminar de falar dos climas e falar dos climas do mundo, tá, pessoal? No mundo, a gente tem diversos climas. E lembrando que os climas dependem das zonas climáticas. Olha só. Então, esse aqui é o mapa de climas do mundo. Percebam, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que a gente tinha tudo, pessoal, para ser um deserto aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui onde eu botei esse quadradinho. Tinha tudo para ser um deserto aqui. Mas a umidade da Amazônia chega com mais facilidade, que faz com que nós não tenhamos um deserto na região sul do Brasil. Inclusive, o Enem cobrou isso de vocês no ano passado, né? Não sei se vocês se lembram dessa questão.
circulava a região sul do Brasil, essa região paralelo 30 aqui, e falava sobre como que a Amazônia interferia, né, no nosso clima. Então, a Amazônia ela ajuda a gente a não ter um clima seco, não ter um deserto aqui na região sul do Brasil. Tá? Bom, percebam, climas de deserto, pessoal, está aqui pintado em amarelo para vocês. E olha só onde é que eles principalmente ocorrem. Os climas de deserto, pessoal, estão ocorrendo principalmente nessas duas faixas que eu estou pintando para vocês aí, ó. Essas duas faixas correspondem às altas pressões. Então, sempre relacione a alta pressão com clima seco, com pouca chuva, com a dificuldade de formação de nuvens e, consequentemente, a dificuldade em relação às chuvas. Desculpa. Beleza. Então, os climas do Brasil, ou melhor, os climas do mundo. Os do Brasil a gente já viu aqui, né? Acabamos de ver os do Brasil. Agora a gente vai falar do resto dos climas do planeta. Dentro dos climas quentes, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Clima quente é aquele clima que está na zona tropical, tá? Clima temperado é aquele clima que está na zona temperada, de média latitude. A zona tropical é a zona de baixa latitude, né? E já os climas frios vão ser os climas polares. Quando eu estou falando de um clima de alta latitude, ou um clima de montanha, quando eu estou falando de alta altitude. Então, pessoal, a gente pode ter climas frios, dependendo da latitude e da altitude. A gente vai ter climas temperados. Aí o clima temperado tem a ver com a latitude. Pessoal, os climas temperados são os climas que têm as 4 estações bem definidas. Que é o caso do clima aqui, ó, do nosso estado, o clima do nosso Brasilzão aqui da região sul, que é o clima subtropical. Do Brasil, é o clima que tem as 4 estações mais bem definidas. Mas se a gente comparar com o temperado continental ou oceânico ou mediterrâneo, são os climas que vão ter mais variação do que nós, né? As estações mais bem definidas do que nós. E os polares dependem da altitude e da latitude. Então, vamos ver os tipos climáticos agora, tá, pessoal? Então, zona equatorial, a gente viu quase todos. Faltou alguns da zona equatorial para a gente ver, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, clima equatorial, a gente viu clima tropical. Oceânico é o mesmo litorâneo do Brasil e o continental é o mesmo interior do Brasil. Faltou esse clima de monções aqui para a gente ver, tá? Então, dentro do clima tropical, falando de climas que não tem no Brasil, vamos falar do clima de monção. Galera, o clima de monção, primeiro, vamos olhar aqui esse climograma. Olha só, primeira coisa importante, área de ocorrência de um clima de monção, tá? Essa área que está rachurada para vocês aqui, que está sinalizada. Mas a principal região onde acontece o clima de monção, pessoal, é aqui, ó, na Índia e nessas ilhas da Ásia. Essa área que eu pintei em vermelho para vocês é a principal área de ocorrência do clima tropical de monção, tá? Só para a gente olhar. Então, a maior parte do clima tropical de monção acontece no hemisfério norte, tá? Pouco do clima de monção aparece no hemisfério sul. Vamos ver então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Ó, olha só o que acontece no clima de monção, pessoal. O verão na monção é chuvoso. Olha só a variação de temperatura. Está mostrando que o verão está de junho a setembro, hemisfério norte, tá? E olha só as barras de chuva. No verão, pessoal, tem muita chuva no clima tropical de monção. Tem mais que o dobro de chuvas do que tem no inverno. Então, o clima tropical de monção tem essa característica, tá? Tem um verão chuvoso, muito chuvoso, e inverno muito seco. É tipo o tropical continental clássico, só que é mais ainda, tá? Chove muito. Por quê, pessoal? Por conta da variação de chuva, de ventos, né? Nessa época, considerando o inverno e considerando o verão. O inverno, pessoal, o vento vem do continente. Então, se o vento vem do continente, ele vem mais seco. O inverno vai ser seco pela origem do vento, tá? Já no verão, o vento vem do oceano, com mais umidade. E aí, o que vai ter de interessante para a gente notar aqui, pessoal? Nós temos a Cordilheira do Himalaia. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Vou botar aqui. Tentar desenhar a Cordilheira do Himalaia aqui. Ó, bem aqui, pessoal, nós temos a Cordilheira do Himalaia, tá? Aqui é onde eu estou botando essa montanha em vermelho. A Cordilheira do Himalaia, ela ajuda a interferir nesse clima.
Por quê? Ela impede, pessoal, o movimento de umidade do continente, né? Porque imagina, se está vindo o vento aqui do norte e ultrapassa a cordilheira do Himalaia, ele vai ter que perder toda a umidade na hora de passar para cá, e aí quando vai ficar aqui, na Índia principalmente, vai ter um inverno seco. Já no verão, o vento vem do oceano, tá? E aí ele vai encontrar esse relevo, vai encontrar aqui o Himalaia. Para ele tentar subir o Himalaia, ele vai ter que chover, chuva orográfica. Por isso que o verão vai ser tão chuvoso aqui. Então também tem interferência do Himalaia, também tem interferência do relevo para o clima de monção, tá? O Himalaia é um relevo, a maior montanha, a maior cadeia de montanhas do planeta, né, em altitude, e ele é um relevo que interfere no clima local também. Pessoal, então, ó, verão, os ventos saem do oceano, aqui é verão, o vento sai do oceano, vai para o continente e leva chuva. E aqui já ao contrário, no inverno. Então, o clima tropical de monção, pessoal, vou até descrever aqui para vocês. Texto. Clima tropical de monção tem o verão muito chuvoso e o inverno muito seco, tá? E aí lembre-se também da interferência do Himalaia. Beleza, pessoal? Então, na região da Ásia é onde acontece esse clima tropical de monção. É um clima tropical, das regiões tropicais que vão ser principalmente afetadas por esse clima, tá, pessoal? E aí o tipo de vegetação que vai ter no clima tropical de monção é uma vegetação de floresta tropical, tá? Não chega a ser uma savana. Savana a gente vai ter principalmente no continente africano. Na Ásia a gente vai ter principalmente as florestas tropicais. Beleza. Então, clima tropical de monção é isso daí, a área de ocorrência, e aqui a característica para vocês. E aí, deixa eu mostrar uma questão, ó, pessoal. Essa questão apareceu na prova da URGS em 2019. Eu já falei para vocês que a prova da URGS ela é muito atual. Então, no ano de 2018, tá? Olha só a notícia que eles pegaram. Os 13 membros da equipe de futebol Wildboard ficaram presos na caverna no dia 23 de junho após chuvas fortes inundarem a principal entrada do local. Olha só. Em junho, começou, olha só a diferença de chuva de maio para junho. Então, junho teve muita chuva e aquela galera ficou presa lá nas cavernas, tá? Naquela ocasião, os militares tailandeses afirmaram que os jovens teriam aulas de mergulho para conseguir deixar o complexo de cavernas Tham Luang, localizado em Chiang no norte da Tailândia, que é o quarto mais extenso do país, cerca de 10 quilômetros, tá? Então, as chuvas fortes citadas no texto podem estar diretamente relacionadas à letra C, monções tropicais, tá? Na Tailândia, tá na Ásia, fortes chuvas no mês de junho, ó, é o verão deles, muito chuvoso, tem a ver com as monções tropicais. Então, a URGS, ela pega um fato, ela pega um acontecimento e tira uma interpretação, tira um conceito, tira um conteúdo daquele acontecimento. Então, se tu souber que no clima de monção chove muito no verão e que o verão deles começa em junho, e que o clima de monção acontece na Ásia e que a Tailândia está na Ásia, tu faz essas relações, chegava na resposta, tá, pessoal? Então, beleza. Questão 59 da prova da URGS cobrou isso aqui de vocês. Pessoal, um clima árido. Pessoal, o clima árido é o mais fácil da gente interpretar. É só tu olhar, pessoal, as barras de chuva, se elas estiverem muito baixas, é um clima árido. Mas, o que a gente tem, né, para acontecer um clima árido? Então, os dois principais motivos para um clima árido. Vou botar aqui para vocês. Primeiro principal motivo são as altas pressões subtropicais, né, que ficam na latitude de 30 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá? Então, o primeiro motivo para a gente ter um clima seco, como clima árido, é as altas pressões subtropicais que a gente viu na aula de circulação geral da atmosfera. Né? Se lembra daquela relação dos alísios? Alísio, zecite, contralísio, alta pressão. Alísio, zecite, contralísio, alta pressão. Na alta pressão, então, temos um dos motivos para a formação de clima árido. E o segundo motivo é a interação com correntes marítimas
frias, né? As correntes marítimas frias são mais secas, tem pouca evaporação de água. Então, pessoal, quando eu tenho essas duas combinações, eu tenho tudo para ter um clima árido. Alta pressão, o ar que vem de cima para baixo, né, expulsando o ar da superfície, dificulta a formação de nuvens e também a interação de uma corrente marítima fria. Corrente marítima fria impede a evaporação de água, que dificulta a formação de nuvens e dificulta, então, as chuvas. Tá? Então, o clima árido tem tudo isso que pode interferir para existir um clima árido. Aqui em Porto Alegre, aqui na região onde nós estamos, nós já tivemos um clima árido, que a gente chama de paleoclima, que é quando a gente vai olhar como é que era o clima aqui há muito tempo atrás. Como é que a gente olha isso? Vendo o tipo de vegetação que tem aqui, né? Há quanto tempo que ela já existe, vendo também os registros das rochas, certo? Então, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, a gente já teve um clima assim árido. Só que hoje em dia nós não temos mais, principalmente por conta da umidade da Amazônia que vem chegando aqui para nós, tá, pessoal? Então, clima árido, esses são os dois motivos. Não esqueçam, altas pressões e a interação com correntes marítimas frias, tá? Nas zonas de 30 graus de latitude, então, a gente vai ter principalmente os climas áridos. Beleza? Perfeito. Vou apagar aqui para a gente falar do próximo. Pessoal, clima mediterrâneo, continental ou oceânico. Esses três climas aqui, falando dos climas temperados, tá? Climas temperados, então. Pessoal, clima temperado é aquele clima que tem as 4 estações bem definidas, certo? Então, pessoal, olha só. Clima continental, clima oceânico e clima mediterrâneo. Primeiro, o clima mediterrâneo, pessoal, é aquele clima que pega as regiões que estão próximas ao mar Mediterrâneo. E aí, levando em consideração aquela região que está próxima ao deserto, né? A gente tem que entender que o clima mediterrâneo, vou escrever aqui embaixo para vocês. Ó, o clima mediterrâneo tem um verão quente e seco, tá? Porém, tem um inverno ameno e chuvoso. Ele está mais próximo, pessoal, da zona tropical, tá? Já o clima tropical continental tem um verão ameno, quer dizer o quê? Que não é muito quente, tá? E esse verão, ele é ameno e úmido. Já o inverno dessas localidades é muito frio. Inverno frio. E não vou colocar seco, porque não caracteriza seca aqui, tá? Pessoal, importante, o inverno é frio, ele registra temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, tá? São 0. Então, pessoal, esse aqui é o clima tropical continental, tá? E aí se lembrem da continentalidade e da maritimidade, olha só que interessante. Já o clima oceânico, ele está mais próximo ao mar, tá? A única diferença entre o clima continental e oceânico é a proximidade do mar. Se um clima está longe do mar, a temperatura varia mais. Olha só, foi para temperaturas abaixo de 0 e chegou a temperaturas próximas a 20 graus. Já no clima oceânico, a temperatura ela variou menos, ó, pessoal. A temperatura ela não chega tão próximo abaixo de 0 e não passa também dos 20 graus. Então, dos climas temperados, o clima oceânico é o que tem a menor variação de temperatura, tá? E o clima oceânico tem uma coisa importante. O inverno é mais úmido que o verão. Então, aqui está a característica dos climas temperados. Sempre que tu vê a linha com muita curva no climograma, tu tem que pensar um clima fora da região tropical, tá? No caso, principalmente os climas temperados. Então, os climas temperados, nunca se esqueçam desse conceito para os climas temperados. Aqueles que têm as 4 estações bem definidas. Beleza. Lembrando que no continental vai nevar, vai ter temperaturas muito baixas. No oceânico, a tendência a não ter temperaturas tão baixas assim. Tipo, se a gente for comparar, por exemplo, Portugal, que é um clima mais oceânico, com, sei lá, a França, né, áreas interioranas da França, lá na França a gente vai ter esse tipo de interação de clima continental. Então, climas temperados são esses daí, tá?
11,5 agora. Só falta uma característica de clima para a gente ver. Vou finalizar aqui com vocês, beleza? Próximo climas que a gente tem que ver são os climas frios. Pessoal, clima frio vão ser dois. Ou é o frio polar, ou é o frio de montanha. Deixa eu escrever aqui para vocês. O frio polar tem a ver com alta latitude. Já o frio de montanha tem a ver com alta altitude, tá? Pessoal, o frio polar, pessoal, tem uma alta amplitude térmica anual. Já o frio de montanha, tá? Ele vai ter uma temperatura mais constante. Temperatura mais constante. E a diferença, que vai te determinar a diferença entre um e outro, vai ser a amplitude térmica. Olha só a linha de temperatura de um para a linha de temperatura do outro. E também a umidade. Geralmente o frio de montanha é mais úmido que o clima frio clima frio polar, que é mais seco, tá? Geralmente é assim, beleza? Também vai depender aonde que tu vai estar na montanha. Se tu estiver do lado que não vem o vento do oceano, aí tua chuva, né, tua umidade vai ser mais baixa, tá? Bom, pessoal, o clima frio polar é o clima que tem a maior variação de temperatura. Olha só, sai de menos 50 no inverno para menos 10 no verão. 40 graus de variação. Por quê, pessoal? Nos climas frios, lá nos polos, metade do ano eles têm sol, metade do ano é sem sol. Né? Então, eles vão ter uma grande variação de temperatura, uma altíssima variação de temperatura. Por isso, uma alta amplitude térmica anual, a maior de todas. Já o frio de montanha, ó, pessoal, a temperatura vai ser mais constante e vai ser frio. Então, os dois tipos de clima frios são aqueles que são próximos a 0 graus ou abaixo de 0 graus. Se variar muito, é frio polar. Se variar pouco, é frio de montanha, variar a temperatura, né? Dessa forma, a gente termina os climas frios, tá? Nos climas frios, se tu quiser colocar ainda aqui o tipo de vegetação que nós temos, tá, pessoal? Tem a vegetação de montanha e nós vamos ter também a tundra e algumas porções pegam um pouco de taiga. Tundra e taiga, beleza? Nos climas frios. Tundra e taiga, são dois tipos de vegetação. Deixa eu apagar aqui agora, só para botar a vegetação dos climas temperados que eu esqueci, tá? Vegetação de clima temperado, pessoal. A gente vai ter 3 tipos de vegetações. Floresta temperada. A gente vai ter um pouco de taiga, que é os pinos, né? E também vamos ter a vegetação mediterrânea. Que é principalmente feitas de arbustos e gramíneas, tá? Então, pessoal, climas temperados tem floresta temperada, taiga e vegetação mediterrânea. É o Ninho, vamos ver semana que vem? Sim, porque o nosso tempo estourou. Ó, já estava aqui, era a próxima coisa que a gente ia ver é o Ninho, tá? Mas como o nosso tempo estourou, então terminaremos clima semana que vem com El Ninho e Laninha, tá? Então na semana que vem tem El Ninho e Laninha e aí tem mais questões aqui para vocês. Opa, tem mais questões ali para vocês e o gabarito também se encontra lá. Então, pessoal, consegue colocar esses slides do grupo? Claro que consigo. Vou botar ele agora para vocês. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Já passei um pouquinho do tempo, não quero roubar o tempo do professor, acho que é o Giovanni, que vocês têm agora, né? Então, vou liberar para o professor Giovanni, não sei se acho que ele já está aí. Não sei se o Giovanni já está aí, mas enfim, vou liberar para o professor Giovanni. Vou salvar em PDF esse material e vou postar ali no grupo para vocês, certo, pessoal? Então, eu queria agradecer a presença de vocês nessa segunda pela manhã, desejar para vocês uma ótima semana e pedir para vocês fazerem as questões do livro de vocês e também dos simulados do PH, tá? E se vocês tiverem dúvidas em questões, vocês podem me mandar, podem me chamar, que eu também posso fazer mais ou menos como fez o professor Léo. Se a galera tiver dúvida em questão, eu posso fazer essa questão para vocês, tá? E gravar ela e disponibilizar para vocês no grupo também, tá? Então, mandem dúvidas, não deixem as dúvidas passarem, que a gente já está quase finalizando esse livro, tá? E aí, assim que eu tiver contato conseguir entrar no livro de vocês ali,
eu vou ver qual vai ser a continuidade do material, tá, pessoal? Mas não se preocupe que vegetação a gente vai entrar a fundo em domínios morfoclimáticos, tá? Então, a sala de clima foi mais para a gente entender a relação do clima com as vegetações. Eu só dei a nomenclatura das vegetações. Na próxima vez que a gente for ver vegetação, eu vou caracterizar elas perfeitamente. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Me deem tchau. Tchau, tchau para vocês. Valeu mesmo. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Por favor, estou disponível quase que 24 horas para vocês, tá? Então, me chamem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande abraço, boa semana, boa aula, seu Giovanni, arrasa na física aí com eles. Liberado, então, até semana que vem, me chamem.